Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando Carvalho e pegue seu café que vai começar uma aula de programação. Bom galera, hoje que eu vou estar passando para vocês é operadores lógicos relacionais. São 6 operadores no caso, que é o igual igual, o exclamação igual, o menor, maior, menor igual, maior igual. O que cada um deles faz? O igual compara se dois valores são iguais. O exclamação igual, ele verifica se dois valores são diferentes. Menor, se um valor é menor que o outro. Se um valor é maior que o outro, o maior, né? O menor igual, se um valor é menor ou igual ao outro. E o maior igual, verifica se um valor é maior ou igual ao outro. Bom, como que a gente pode estar utilizando esses operadores? Eles retornam sempre um boolean, que é um valor booleano, que ele vai te dizer se é verdadeiro ou falso. Então, boolean resposta. Vou colocar assim. A resposta, ela vai receber aqui se dois valores são maior ou igual. Então, vamos colocar aqui, ó. Para começar, 2 igual a 2. Vamos testar isso daqui. Out, system out, né? Print line. Vamos só colocar a resposta aqui. Resposta. Se a gente executar esse código, aqui, pronto. Está executando já. Primeira execução do dia é sempre mais demorada. Ó, então, 2 é igual a 2, ele retornou true, que é verdadeiro. Se a gente for tentar outro valor aqui, 3 é igual a 2, executa de novo, false. 3 é diferente de 2. Então vamos testar se 3 é diferente de 2. 3 é diferente de 2, tá? Executa de novo, ele retorna true. Dá para fazer esses tipos de comparação, bem basiquinho, né, no começo. Se colocar aqui, por exemplo, aqui, 3 é diferente de 3, se a gente realizar o teste de novo, ele retorna falso, porque 3 é igual a 3. O menor, 3 é menor que 3. Olha lá, retorna falso. 3 é menor que 4, retornou true, ele retorna verdadeiro, porque 3 é menor que 4. 3 é menor ou igual a 4, retornou verdadeiro. Se a gente tentar com um 3 aqui, 3 é menor ou igual a 3, 3 é menor ou igual a 3, porque 3 é igual a 3. E a gente pode testar aqui também da outra forma, né? 3 é maior ou igual a 3, 3 é maior ou igual a 3, 3 é maior que 3, falso. 4 é maior que 3, verdadeiro. 4 é maior que 5, aqui é um 4, vou tirar o mouse de cima. 4 é maior que 5, falso. Então, dá pra gente estar utilizando essas formas de comparadores aqui. Agora, no começo, talvez vocês não vejam muita utilidade. Mas, por exemplo, assim, a gente pode ter aqui uma variável int, idade, que a gente está pegando a idade do usuário. Vamos utilizar aqui um scan para pegar a idade do usuário. Só um minutinho. Scanner, scan igual a new scanner system.in. Beleza, a gente instanciou um scanner. Vou dar uma mensagem aqui. Digite sua idade. Beleza. Aí a gente vai pedir a idade do usuário. Scan.nextInt. Então, Ctrl espaço aqui. NextInt, beleza. Tá certo aqui. Beleza, daí a gente vai estar armazenando a idade digitada na variável. O que a gente vai querer saber? Se a idade do usuário é maior do que 18 anos, para saber se o usuário é de maior. Vamos mudar aqui. Vou colocar um texto aqui. O usuário possui mais de 18 anos. E a resposta, mais resposta. Beleza. Vamos executar esse código aqui para ver se vai funcionar. Digite a sua idade. 17. O usuário possui mais de 18 anos?
false, não possui. Vamos executar de novo. Digite sua idade, 18. O usuário possui mais de 18 anos? False, porque ele possui 18, ele não tem mais de 18. Executa de novo. Digite sua idade, 19. O usuário possui mais de 18 anos? True, verdadeiro, porque ele possui mais de 18 anos. Esse daqui é só um exemplo do que a gente pode estar fazendo, explicando bem rapidinho assim. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, deixe no comentário. Por enquanto a gente está armazenando em uma variável de resposta, mas eu vou estar ensinando daqui a pouquinho as condições if else, né? Que são para a gente estar testando, né? Outras coisas que a gente poderia fazer aqui é o not, que é um operador de... Por exemplo, a gente tem o igual igual, né? 18 igual igual a 18. Se a gente testar, cidade, deixa eu tirar isso daqui, beleza, deu true. Deixa eu só tirar isso daqui. O atalho para quando vocês selecionam múltiplas linhas assim, querem comentar todas elas, é o Ctrl /. Ele comenta e descomenta as linhas selecionadas. Então, fica a dica aí para vocês. A resposta não pode estar comentada. Nós temos um outro operador. A gente pode digitar assim o true também. Esse outro operador é o not. Deixa eu só colocar ele aqui. Eu chamo ele de not. Que, por exemplo, tudo o que é verdadeiro nele vira false e vice-versa. Tudo que é false vira verdadeiro. Então, por exemplo, resposta igual a true. Deixa eu só colocar aqui. Ó, resposta igual a true. Se a gente colocar o not aqui, tentar executar de novo, resposta igual a false. Por quê? Tudo que é verdadeiro vira false. Se a gente colocar aqui false, ele vai virar verdadeiro. Ele inverte a condição. A gente pode estar utilizando tanto aqui em cima, né, no true, na variável, só que o mais comum mesmo de utilizar é direto aqui. Por exemplo assim, printa o inverso da resposta. Olha lá, ele printou false porque ela é true. Se a gente colocar false aqui, ele vai printar true. Beleza? Qualquer dúvida nisso daqui, eu estou passando bem rapidinho, vocês deixam no comentário. Mas às vezes, só esses comparadores aqui, eles não são suficientes para você fazer uma comparação que você precisa. Por exemplo, na minha cidade, só paga passagem quem tem de 6 anos ou mais e menos que 65 anos de idade. Então, por exemplo, como que você faria isso? Você teria que fazer duas comparações, né? Vou colocar aqui, idade igual a 18. E vamos mudar aqui. Quem que vai pagar ônibus? Vai pagar quem tem a idade maior ou igual a 6. E aí você vai colocar esses dois operadores aqui, ó. Que é aquele e comercial. Você coloca dois e comercial seguido. E a idade for menor do que 65 anos. Então, o que esse operador vai fazer? Ele vai verificar os dois lados da operação. Se a idade for maior do que 6, maior ou igual a 6, e a idade for menor do que 65, ele retorna verdadeiro. Ó, retornou verdadeiro. Vamos colocar aqui a idade de 5 anos. 5 anos tem que pagar ônibus? False, não tem que pagar ônibus. E quem tem 6 anos tem que pagar ônibus. Por quê? Porque é maior, igual. O igual aqui que está fazendo essa diferença. Quem tem 64 anos paga ônibus? 64 anos paga. E 65? 65 não paga. Por quê? Porque aqui é só o menor. Lá no finalzinho lá. Só o menor. Eu vou colocar para vocês uma tabela. Vou ver se eu encontro ela aqui para estar colocando no vídeo bem agora. Uma tabela que mostra, ela chama tabela verdade. Que, por exemplo, quando você utiliza o e, ele vai verificar os dois lados da operação para retornar verdadeiro. Então, o que acontece?
ele vai verificar aqui, idade maior que 6 verdadeiro, idade menor que 65 verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se a idade aqui desse lado aqui fosse falso e aqui fosse verdadeiro, ele ia retornar falso. Se aqui fosse verdadeiro e aqui fosse falso, ele ia retornar falso. E se os dois lados da operação fosse falso, ele também ia retornar falso. Se aqui fosse falso e aqui fosse falso. O único caso que isso daqui vai retornar verdadeiro é se os dois lados da operação for verdadeiro. Vamos supor que hoje é um dia que o pessoal do marketing lá da companhia de ônibus ficou louco e fez uma promoção que vai inverter isso daqui. Hoje quem paga ônibus são só as pessoas que têm mais de 65 anos de idade e as pessoas que elas têm menos ou têm 6 anos ou menos. Essas que são as que vai pagar. Ou seja, ele inverteu a condição aqui. Então, por exemplo, hoje, vamos supor, um dia normal, quem tem 18 anos paga passagem. No dia da promoção, isso seria invertido. Como que a gente consegue inverter isso daqui? A gente pode colocar essa comparação aqui inteira, entre parênteses. Vai ficar 2 parênteses aqui, ó, 2 no fim e 2 aqui no começo. Cuidado para não confundir. Ó, a ideia ela até te ajuda, porque esse primeiro parênteses aqui é do método e esse segundo aqui a gente está colocando a condição inteira dentro do parênteses. E a gente vai negar essa condição inteira. Por isso que a gente colocou ela dentro do parênteses, para a gente estar podendo negar. Negando ela, tudo que era verdadeiro vira falso. Então, como antes o 18 retornava verdadeiro, como tendo que pagar, se a gente executar agora, o 18 ele vai retornar falso, como que ele não tem que pagar. Ou seja, se a gente colocar aqui 5 anos de idade, que seria no caso uma pessoa que não tem que pagar ônibus, hoje no dia de promoção, ele teria que pagar. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Então dá para fazer dessa forma também. A gente poderia negar só um lado da operação, ou negar os dois lados de uma vez, negar só o lado esquerdo. Para negar só o lado esquerdo a gente faria dessa forma, né? Removeria esse outro parênteses. E para negar o lado direito, a gente faria assim. Remove aqui a negação e o primeiro parênteses e coloca eles do segundo lado. Beleza? Aí ele vai estar negando o segundo lado. Tem que tomar cuidado, prestar bastante atenção na hora de utilizar o operador de negação, porque ele pode te confundir um pouco. Uma outra forma da gente fazer isso daqui, essa comparação do pessoal do marketing, seria utilizando o operador OU, que é um operador diferente. Que, por exemplo, ele é feito por essas duas barras retas aqui, que é o pipe. Esse caractere chama pipe, pelo menos eu conheço ele como pipe. É uma tecla que, pelo menos no meu teclado, pode mudar no de vocês, ele fica entre o Shift esquerdo e o Z, a tecla. Aí você aperta o Shift e aperta ela lá, que ele vai gerar essa barra reta. O que esse operador faz? Ele vai testar, diferente do E, que ele precisa testar os dois lados precisam ser verdadeiro para ele retornar verdadeiro. O OU, ele precisa que apenas um dos lados seja verdadeiro. Então, por exemplo aqui, se o lado esquerdo for verdadeiro e o lado direito for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se o lado esquerdo for verdadeiro, mas o lado direito for falso, ele retorna falso. Se o lado esquerdo for falso e o lado direito for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. E se os dois lados forem falso, vai retornar falso. Beleza? Então, na ideia do pessoal do marketing lá, quem que ia pagar passagem? Ia pagar quem tivesse a idade menor do que 65 ou a idade maior igual a 65 anos de idade. Então, se a gente apertar aqui para testar agora, ó, dá uma olhada, ele retornou true. Beleza? Bom, pode ser que essa parte aqui dos comparadores lógicos, as comparações, operadores lógicos e tudo mais, tenha ficado confusa, porque eu expliquei eles bem por cima. Só que se você não entendeu isso daqui muito bem até agora, tipo, não se preocupa ainda, porque eu vou estar passando na próxima aula if else, estruturas de comparação mesmo, blocos de código que você pode estar utilizando, e a gente vai estar utilizando mais disso daqui. Então pode ser que nas próximas aulas você consiga pegar melhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários.
Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa um joinha para continuar incentivando, beleza? Falou, até mais!